Eu sou encarregado por 20 minutos de lhes fazer uma reflexão sobre a conjuntura econômica do Brasil. Claro que eu não posso cometer a gafe de não ser otimista num evento promovido pelo Grupo Otimista. Porém, me permitam que eu seja realista. O grupo continuará sendo otimista e, como brasileiro, eu tive até coragem de me aventurar 4 vezes querendo presidir o Brasil. É um amor, uma paixão grande, não correspondida, mas quem se propõe a governar um país como esse acredita claramente no seu potencial. E eu sei do potencial extraordinário do Brasil, por isso a minha indignação muitas vezes é confundida com zangas ou bizarrices, enfim, para não ouvir o que eu quero dizer. E o que é que eu quero dizer? Entre 1995, data do Plano Real, que eu ajudei a fazer, e hoje, a China, na data já com quase 1 bilhão de habitantes, 890 milhões de habitantes, tinha um PIB menor do que o Brasil. Em 1995, quando nós fizemos o Plano Real, o PIB brasileiro, e nós tínhamos ali menos de 200 milhões de reais, era discretamente maior do que o PIB chinês. O que quer dizer que, dividindo por cabeça o PIB chinês menor do que o Brasil, para quase 1 bilhão de habitantes, e o PIB brasileiro maior do que o chinês, por quase 200 milhões de habitantes, bem menos de 200 milhões de habitantes, nós éramos, por cabeça, muito mais ricos do que os chineses. Hoje, a China é 14 vezes o Brasil. Assim, é um número. Nós podemos perfeitamente aceitar o número, relativizar o número, adorar o número, odiar o número, protestar contra o número, mas é um número. Hoje, a China, dentro do mesmo período, virou 14 Brasis, dentro do mesmo universo global de ameaças e oportunidades. Isto é o big picture, como os americanos falam. O grande quadro é esse. Há um erro de modelo estratégico no Brasil que nos impede de conciliar nossa potencialidade extraordinária com a nossa realidade precária, medíocre, para dizer o mínimo. O que é a defeituação desse modelo? Nós podemos fazer um fast forward e vir para o dia de hoje. Tomemos nota de alguns números. O Brasil hoje tem a maior quantidade de recuperações judiciais da história. É um verdadeiro genocídio empresarial. Maior quantidade de concordatas, na expressão antiga, de recuperações judiciais. O Brasil tem hoje a maior fuga de capitais estrangeiros desde 1982, quando se começa a medir esse índice. Saíram do Brasil só em 2024 56 bilhões de dólares. O Brasil tem hoje uma dívida pública que está escapando completamente de qualquer razoabilidade. Prestemos bastante atenção nisso, porque há uma tendência de nós considerarmos que esses são assuntos das páginas de economia dos grandes jornais, das críticas especializadas, como se isso não tivesse muita coisa a ver conosco. E, infelizmente, tem a ver conosco centralmente. Por que nós temos a maior quantidade de recuperações judiciais da história brasileira? Porque nós temos a maior taxa de juros do mundo. Por que nós temos hoje 72 milhões de brasileiros, praticamente toda a população adulta do país, humilhada nos serviços de proteção ao crédito, SPC e Serasa, por causa da taxa de juros mais alta do mundo. E esta é uma variável do galope da dívida. E a questão fiscal é uma variável também do galope da dívida. Portanto, nós vimos aí, quando o governo anunciou, estamos falando da conjuntura presente, no começo da semana passada, uma fórmula de ajuste fiscal para fazer frente a este galope da dívida, o mercado enervou-se muito. E há quase que uma veia de transmissão instantânea, automática, do mercado dito financeiro para a grande mídia, especialmente para o editorialismo da grande mídia, praticamente numa palavra só. Parecia, assim, que nós estávamos na iminência do apocalipse. Um elemento prático, a taxa de câmbio brasileira
pela primeira vez, ultrapassa a casa dos R$6, de onde não desceu. Mas acho que vai descer. Tome nota, não é muito meu feitio, mas está exagerado. Mas ainda hoje, antes de chegar aqui, eu estava ali a taxa de câmbio em R$6,05. E por que razão a taxa de câmbio deveria ser um assunto popular? Não é aquela hora que o William Bonner anuncia a taxa de câmbio no Jornal Nacional, o nosso povo levanta para ir no banheiro ou algo do gênero, porque parece irrelevante popularmente. Lamentavelmente não é. Sim, o povo não compra dólar, portanto não teria interesse instantâneo, imediato na taxa de câmbio, mas o povo come pão e quando calha tem a chance de comer uma pizza domingo. Pão e pizza é feito de trigo e o Brasil importa substantivamente o trigo que nós usamos para fazer o pão e a pizza do domingo. Se sobe o dólar, sobe o trigo. Se sobe o trigo, sobe o pão. O Brasil não compra dólar, o brasileiro médio, mas o brasileiro médio toma remédio. Por imprudência estratégica, nós permitimos que 86% da nossa indústria farmacêutica seja importada, dos insumos. 86%. 80% disso patente vencida. É só uma incompreensível incompetência que o Brasil, gastando já o dinheiro, não é, importa, gerando emprego na China, na Índia, na Europa, 86% da química fina. Já não digo do meio de diagnóstico médico, todo ele importado, não digo, enfim, das próteses, das camas de hospital, essas coisas todas. Só isso daí já explica que subiu a taxa de câmbio, vai subir o preço do remédio. O eletroeletrônico, o Brasil hoje tem mais celulares ativos do que habitantes. Nós temos 250 milhões de aparelhos celulares ativos para meros 200 milhões de habitantes, já incluindo as crianças e tal, cujos pais, tendo prudência, não permitem que use o celular, como é o caso do meu querido filho Gael, que está ali assistindo a palestra do papai. Então, repare, toda a eletroeletrônica, toda a ótica, tudo isso são importados. Ou seja, subiu a taxa de câmbio, é fatal que nós tenhamos reflexo disso na inflação. Sendo que é uma inflação de custo, porque o pão fica mais caro, não é porque mais gente quer comprar pão e pode comprar pão gerando hiato de produto ou excesso de demanda, cuja ferramenta é aumentar o juro. Mas é assim que o modelo manda fazer, aumentar o juro. Resultado prático, nós hoje temos que a conta de juros, este ano, se aproxima de R$1 trilhão com T de tapioca. R$1 trilhão com T de tapioca será só a conta de juros. Não tendo o Brasil como pagar esses juros, isso tudo se incorpora na dívida. Resultado, a dívida brasileira está se aproximando perigosamente de R$10 trilhões. Já está em 9 e fração. Trilhões de reais. Quando uma dívida cresce demais e o credor parece que tem algum risco incremental de insolvência, isso é trivial. Todo brasileiro das periferias que se submete à cultura dos agiotas sabe disso. O que acontece com o perfil de uma dívida quando a dívida cresce demais e parece que o credor não dará conta de pagar os fluxos dessa dívida? Ela encurta os prazos e encarece o custo. E é exatamente isso que está acontecendo com a dívida brasileira nesse momento. Por quê? Tanto a literatura internacional quanto as melhores práticas do mundo referem a sanidade de um país com a dívida como proporção do PIB. Ora, o PIB é o conjunto de riquezas que uma nação produz. Ninguém paga dívida com PIB. Você paga dívida com fluxo do Tesouro Nacional, com dinheiro que entra de tributos. Por que a humanidade e a literatura tratam PIB, ou dívida versus PIB? Porque, por definição, isso nós precisamos incorporar de novo na nossa rotina, por definição, no mundo, menos aqui, a dívida pública tem uma característica absolutamente única, longo prazo. É nela que se hospeda a poupança da sociedade de longo prazo. Portanto, você compara a dívida com o PIB para ver se o país tem sanidade fiscal ou não. Por quê? Porque se o PIB vai bem,
Lá daqui 10 anos, 15 anos, 8 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, quando uma fração da dívida for vencendo, a economia, indo bem, vai gerar os excedentes necessários para honrar aquilo. Por isso se compara com o PIB. No Brasil já não vale mais isso. Quase metade dos 9,3 trilhões de reais da dívida brasileira estão vencendo por dia. Isto vocês não vão ler nos jornais, a não ser no Otimista, né, que vai publicar aqui a minha declaração. Então, 9,3 trilhões de reais vence a metade praticamente. São 4 trilhões de reais que vencem hoje. Não existe fluxo fiscal possível, fisicamente possível ou imaginável que faça honrar esse fluxo. Então, o resultado é uma espécie de hot money que gira diariamente no mercado overnight com a mão quente. E aí, ciclicamente, o risco incremental para os mais nervosos vira pulo para o câmbio. Então, nós temos um problema estratégico, qual seja um desequilíbrio histórico nas nossas contas em dólar no estrangeiro. O que é o déficit de transações correntes? É a soma ou diferença entre tudo que o país manda de dólar para fora e tudo que o país consegue trazer de dólar de fora para cá. Nós somos muito pedagogicamente informados do saldo da balança comercial, que é o Brasil vende uma porção de soja, de milho, de boi, de frango, de minério de ferro, de petróleo, e isso dá um superávit na balança comercial, porque o Brasil importa essas coisas outras e importa menos do que exporta. Então tem um saldo positivo e nós ficamos aí, otimista, nós temos esse lado bom. Porém, há outras contas onde o Brasil é grave e estrutural e crescentemente deficitário. Por exemplo, na conta de serviços. O Brasil, por exemplo, manda para o estrangeiro algo ao redor de 10 bilhões de dólares só de aluguel de inteligência tecnológica dos outros. Chamam-se royalties. O Brasil manda mais de 13 bilhões de dólares para fora só de afretamento. Contrato de frete, porque todo o minério de ferro, todo o petróleo que nós exportamos, é tudo carregado por armadores estrangeiros e os fretes são cobrados em dólar. Enfim, a referência é em Singapura e os contratos são todos ajuizados no estrangeiro e tal. E lá se vai. Seguro. O Brasil destruiu sua estrutura de resseguro nacional. Hoje, toda a estrutura de seguros brasileira é ressegurada por companhias estrangeiras. Lucros e dividendos. Então, as empresas multinacionais aqui sediadas, aproveitando que o Brasil não tem legislação minimamente severa nessa questão, tem uma conta monstruosa de remessa de lucros e dividendos lá para fora. O fato é que, somando tudo que entra e tudo que sai, a balança comercial entra com dado positivo, o resto é tudo negativo. E no saldo, o negativo supera o positivo em 2% do PIB hoje. 2% do PIB de 10 trilhões são 2 trilhões de reais. Dividido por R$6, nós temos aí uma conta explosiva. Isto é a causa porque a nossa moeda é pressionada estruturalmente para se desvalorizar. E o modelo recomenda o tal câmbio flutuante, embora você tenha uma distorção tremenda que só o Brasil a toleraria, que é um negócio chamado swap cambial. Swap cambial é sempre uma palavra assim meio exótica para a gente não entender o que é. Na verdade, é uma espécie de seguro que garante ao especulador brasileiro no câmbio que ele não tem prejuízo. Se ele acertar, o lucro é dele. Se ele errar, o prejuízo é pago pelo Estado. E essa operação envolve bilhões de reais, dezenas, centenas de bilhões de reais, dólar, convertido em dólar. E isso é uma operação conduzida por uma única pessoa no Banco Central. Uma única pessoa, que não dá satisfação por que fez, por que não fez, por que cobrou taxa tal, por que descontou taxa tal e tal. Então, isso aqui é o lado estratégico complicado da vida brasileira. Entretanto, reparem bem, como esse país não é para amadores. O Brasil, nesse momento, tem a menor taxa de desemprego da história, de desemprego aberto da história. O Brasil reduziu a pobreza, que é quem ganha abaixo de R$22 por dia na família. R$22 é o corte da pobreza. Então, quem ganha menos de 22
no Brasil eram 60 milhões de pessoas, hoje são 52 milhões de pessoas. Caíram 8 milhões de pessoas, saíram da linha da pobreza. E a economia está se aproximando de crescer 3,5%, que vem a ser a maior taxa de crescimento dos últimos 10 anos. Então, repare, tem uma aparente incongruência aqui, não é, que os amadores não compreendem. Mas aqui é suficiente para o governo fazer uma propaganda muito barulhenta, e aqueles outros números são suficientes para uma oposição minimamente desqualificada, ou maximamente desqualificada, fazer um grande barulho aqui. E nós que gostaríamos de entender o que está acontecendo de verdade, ficamos aí constrangidos, sem saber bem onde nos situar. Eu quero propor uma alternativa. É que o Brasil é um país profundamente fraturado. O que é que explica esse crescimento econômico? É o que eu chamo de nacional-consumismo, para fazer uma paródia daquilo que conduziu a estratégia de desenvolvimento brasileira ao longo dos anos 30, 40, 50, 60, 70, até morrer nos anos 80, que era o nacional-desenvolvimentismo. Então, ali, o elemento crítico, o elemento chave, indutor do desenvolvimento do Brasil, que chegou a crescer 15% ao ano, era o investimento. O investimento em petróleo, Brás, o investimento em aço, siderurgia, CSN, Usiminas, etc., o investimento em mineração, petróleo, Brás, eu já falei, mineração, Vale do Rio Doce. Então, a infraestrutura do país também, 50 mil quilômetros de estrada asfaltada, o sistema Eletrobras, enfim, isso era o nacional desenvolvimentismo. Eu copio criticamente porque agora o que está em voga no Brasil me parece ser o nacional consumismo. O Lula tem uma intuição muito poderosa, mas dramaticamente curto-prazista, de que há uma fração do crescimento de uma nação que se impulsiona menos pelo investimento e mais pelo consumo das famílias. É simples de entender. Se uma família ganhava 200 e passa a ganhar 500, ela, pobre, transforma esse plus adicional a mais, como diz o meu conterrâneo lá de Sobral, né, o plus adicional a mais, tudo instantaneamente em consumo. Portanto, o pequeno comércio de coisas populares tende a ir bem, porque vai refletir sobre isso. E a demanda acaba gerando, por esse caminho do consumo, um crescimento. Ele não é, entretanto, a melhor forma de crescer, penso eu. Se não, vejamos, por onde é que esse crescimento aconteceu? Eu estou terminando esse estudo agora, e estou sofrendo para escrever um paper e a minha newsletter, mas é original, não é tão original, mas assim, escrita assim, vista nessa contradição, eu não li escrito em canto nenhum. Basicamente é o seguinte, eu fui fazer o levantamento. O Bolsa Família, turbinado pelo leilão Bolsonaro-Lula, que era Auxílio Brasil, mudou para 300, para 400, para 500, para 600, injeta na economia este ano, na mão dos pobres, diretamente, 400 bilhões de reais. Mais o BPC, o Bolsa Família, mais o BPC, mais o abono salarial, injeta 400 bilhões de reais. E o salário mínimo, impulsionado por um aumento real de R$ 79 por ano acima da inflação, só para vocês verem como é deprimida a nossa economia. O governo Lula aumentou em R$ 79 acima da inflação o salário mínimo brasileiro. Essas duas coisas, o salário mínimo potencializado, que vai lá nas aposentadorias, injeta R$ 1 trilhão na economia. Os aposentados, 1 trilhão, 400 bilhões, isso explica essa aparente contradição. É o nacional consumismo, porém, a demanda que sobe não encontra retaguarda na próprio aparato produtivo do Brasil. Nós estamos importando 17% a mais do que estávamos importando lá atrás. Isto não é sustentável e o governo está contratando uma recessão para o ano que vem. Por quê? Porque esta inflação de 4 inflação, que é um absurdo, está determinando, pelo modelo, que o Banco Central puxa a taxa de juros hoje ou amanhã para algo ao redor de 0,75 ou no mínimo 0,6, 0,05, em cima de uma taxa que já é a mais alta do mundo.
Cada meio ponto na taxa Selic, cada meio ponto custa 60 bilhões de reais por ano na dívida. E não há ajuste fiscal, como eu tentei demonstrar. Portanto, eles vão fazer a conta subir e o salário mínimo vai por uma nova regra, vão se tirar daqui até 2030 R$ 94 de aumento real no salário mínimo, conforme a política anterior, e vai tirar. Portanto, aquelas duas ferramentas, Bolsa Família e salário mínimo, vão deprimir e a taxa de juros para cima. Então, otimismo sim, mas se prepare, o ano que vem vai ser mais difícil.